mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, aos queridos irmãos. Louvo ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Glória a Deus. E nos sustentado, né, irmãos? O mundo é tudo ruim, mas na presença do Senhor tudo é bom. Amém. Amém? Quero compartilhar com os meus amados irmãos gloriosa palavra do Senhor, que está no 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, Glória a Deus. no capítulo 5. Louvado seja o Senhor. No versículo 3, Aleluia. que diz assim: Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda a Israel e Judá. No 13. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vira de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. 16. Vamos no 14. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, Eliada, e Elifelete. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Então aqui, irmãos, eu meditando na palavra, me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente não dá muita relevância para genealogia, para nomes, mas a sabedoria do Senhor pela sua palavra, muitas vezes até uma vírgula tem muito significado. Então aqui o que eu me ateve foi nesses 3 últimos filhos: Elisama, Eliada e Efilete. Porque aqui nós vamos ver mais para frente o porquê desses nomes que ele colocou nesses filhos. Porque, de acordo com a cultura judaica, eles tinham esse costume de colocarem nomes que representassem as suas crenças, os seus relacionamentos com Deus e seus filhos. Temos muitos exemplos na Bíblia. E aqui eu quero ler o 18, que aqui é onde ele começa a reinar e é onde ele demonstra que, mesmo diante de toda a tribulação que ele já passou no capítulo anterior, nos vindouros, a posição de Davi. E isso eu trouxe muito para a minha vida, irmãos. Porque todos nós passamos por tribulação, passamos por sofrimentos. O Senhor permite, porque quanto mais azeitona espremida, mais azeite sai. E assim é na minha e na sua vida. Porque muitas vezes estamos em muita zona de conforto. Não, isso não significa que o crente tem que ser sofredor, não significa isso, mas muitas vezes
é na tribulação só que você busca Deus. E aqui, a exemplo de Davi, a gente vê que não foi só na tribulação. Em tudo ele buscava a presença do Senhor. Glória a Deus. Foi nas horas difíceis que ele passou, foi quando pecador, que ele buscava Deus, ele não encobriu os seus pecados. E acima de tudo, em tudo ele adorava a Deus. Aleluia. A exemplo dos seus salmos, a exemplo da sua vida com Deus. E nós vamos ver aqui que ele buscava Deus e Deus era com ele. Assim como ele na minha e na sua vida. Amém, Jesus. Aquele Glória que a Deus. busca, encontra. Glória a Deus. Aquele que bate, a porta se abre. Amém. Aleluia. Jesus Cristo é a porta, né, irmãos? Então, quando bate, a gente abre. Ele tem muita satisfação e nós mais ainda de ter Ele na nossa vida. Amém? Então, aqui Davi era vencedor, irmãos, porque ele tinha as suas convicções inabaláveis do Deus que ele servia. E assim é comigo, com você também. Eu, diante do infortúnio que passei, eu nunca deixei de adorar, irmãos. Glória a Deus. Eu nunca deixei de buscar. Aleluia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Assim eu sei que é com os irmãos também. Mas nos últimos tempos a gente vai passar tempos muito trabalhosos. E esse texto serve para a gente edificar cada vez mais a nossa fé e a nossa perseverança. Amém, Jesus. Convictos do Deus que nós servimos. Então aqui, ele foi desprezado por irmãos, ele ficou em cavernas, ele foi perseguido por Saul por 10 anos, irmãos. Já pensou se ser perseguido por 10 anos por uma pessoa? Se fingiu de louco, muitas vezes, para se safar. Mas em tudo isso que ele passou, ele não perdia sua intimidade com Deus. E assim é conosco, irmão. Intimidade todo dia, todo momento, a todo instante. Glória a Deus. Porque nós não somos mais sozinhos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então aqui, ouvindo no 17, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Aqui, rei ungido, escolhido por Deus, separado para cuidar de vidas. Não espere que não vai ter nenhum filisteu te perseguindo, irmãos. Aqui filisteu representa todo o mal sobre a nossa vida. Porque quando você está no propósito de Deus, sempre o inimigo vai armar, sempre alguma coisa, como o pastor ministrou aqui. Ele fica com raiva, porque ele perdeu o privilégio que nós temos de ser filhos de Deus. É, Jesus. Mas maior é o que luta as nossas lutas. Aleluia. Glória a Deus. Jeová Sabaoth, Deus de guerra, que guerreia as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E aqui no 18, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, olha aí, irmão, nós consultamos o Senhor quando a gente quer tomar decisão? Eu perguntei para mim, que eu vivi uma situação hoje, e louvado seja Deus que deu a resposta certa. Glória a Deus. A gente está lembrando de consultar o Senhor nas nossas decisões, Verdade, Jesus. dizendo, subirei contra os filisteus?
Quer dizer, ele podia muito bem pegar a espada, porque agora ele não tinha só o cajado, mas ele tinha a espada, ele era o rei, ele podia pegar a espada, ele podia fazer o que ele bem quisesse. Mas tinha o rei dos reis acima dele. E aqui é submissão, é dependência e é humildade, irmãos. Porque quanto mais te dado, mais te é cobrado. O cobrado o que é? Diminua para que eu cresça. Que aquele que cresce, Senhor, primeiro sirva, como foi o nosso Senhor Jesus. Então aqui ele pergunta: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-á as minhas mãos? Quer dizer, aqui quem estava lutando, como ele teve outras lutas, era o Senhor, não era ele. Ele era o instrumento. Assim somos nós também. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Ele que vence as lutas. Louvado seja Deus por escolher e nos usar pela sua grande misericórdia para fazermos a vontade dele. Aí diz aqui: e disse o Senhor a Davi. Olha o relacionamento, irmãos. Então Deus fala com a gente. Deus fala, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Assim, quando a gente está em dúvida, pergunta, como ele falou com Davi, ele fala conosco também. Amém. Então ele diz: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então entrega os filisteus da tua vida na mão do Senhor. Glória a Deus. Entrega, irmãos. Porque Ele sabe o que é melhor em todas as coisas. Então que nós não venhamos lutar com as nossas forças, mas com o braço forte do Senhor conduzindo a nossa vida. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aqui no 23 novamente. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ei, glória. Aleluia. Oh, mano, Aleluia a Deus. Poderoso. A ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? A gente vê o agir de Deus. A gente saber que, aleluia, Glória a Deus. que esse Deus que eu estou lendo agora, nesse livro santo, é o mesmo e não mudou. Glória. Aleluia. A justiça é dele. Aleluia, Jesus. A vingança é dele. Nós só temos que crer e descansar. Amém. Que ele trabalha com nós. Glória a Deus. Nem louvado seja o Senhor. Oh, glória. Aqui no Salmo 27, de 1 a 3, demonstra que todos os salmos, né, irmãos, são cânticos maravilhosos. Vou ler alguns versículos onde vem de encontro com o que eu estou ministrando. No 27, do 1 ao 3. A confiança em Deus e o anelo pela sua presença. Anelar é um desejo muito forte que supera as nossas forças. É assim que eu quero ter minha vida, irmãos. Esse anelo pela presença de Glória a Deus. Nós nunca percamos isso, irmãos. Nunca, 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 nunca. Amém. Aqui ele diz: o Senhor é a minha luz
é a minha salvação. A quem temerei? Aleluia. A quem temeremos, irmãos? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluia. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Então não tema, irmãos. O Senhor não nos deu espírito de temor. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém. Assim foi Davi, assim é conosco. Aleluia. Então aqui é uma das confirmações, irmãos, do que eu ministrei, da confiança e a busca pela santa presença. E aqui no 13 ele testifica como nós não somos nada sem o Senhor Jesus na nossa vida, sem o seu Santo Espírito para nos capacitar, sem a unção de Deus. Ele diz aqui no 13: pereceria sem dúvida, porque ele sabe que não é nada, se não cresce que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Então nós temos bens do Senhor aqui nessa terra, irmãos. Louvado seja Deus. Aí ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Amém. Espera, pois, no Senhor. Então não é esperar na política, não é esperar no médico, não é esperar no presidente, nada, irmãos. Sim, O Senhor. Senhor ainda está no controle de todas as coisas. O seu trono de glória contemplando tudo. Então a nossa confiança é somente nele. Amém. O sim, o amém é do Senhor. Amém. E o não também é do Senhor. Cabe a nós esperar com paciência. Amém? Louvado seja Deus. E aqui voltando, irmãos, aos nomes que eu tinha mencionado durante 2 Samuel, eu achei lindo, maravilhoso, porque esses nomes, Elisama, e Eliada e Elifilete, esses nomes, eles têm significados que revelam o relacionamento de Davi com o Senhor. Porque Elisama quer dizer Deus ouve. Então Deus ouvia as orações, tanto que falou até com Davi. Na maior guerra, na maior aflição, Deus ouviu a voz do Senhor. E nós também ouvimos quando abrimos o nosso coração para Ele. E aqui no Salmo 40, diz assim: louvado seja Deus. Voz que diz, perdão, Isaías é Salmo 40. Amém, Jesus. Diz assim: Deus ouve a alma paciente, quer dizer, sem cobrar nada do Senhor, sem ansiedade. O Senhor diz para nós entregarmos as nossas ansiedades nas suas mãos. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre dos males. Então aqui nós não temos só que pedir ao Senhor nos livrar dos pecados, dos males, mas também de toda a tentação da nossa vida, irmãos. O Senhor pediu para que eu falasse sobre a igreja. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Ele ouve, irmãos.
Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Glória a Deus. E pôs um cântico novo cântico na minha boca, um hino ao Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui mais uma vez eu me vi na situação de Davi, que eu também tive que esperar o meu milagre com paciência. Louvado seja Deus que se inclinou e ouviu o meu clamor. Aleluia. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, Glória a Deus. e pôs meus pés sobre a rocha que é Jesus. Glória a Deus. Onde eu me firmei, Deus. Por isso que eu falo, a gente passa por mares, irmãos, como eu estou falando aqui para os irmãos agora, é para glorificar o nome dele. Amém. Porque um câncer, irmãos, aos olhos da medicina é incurável. Eu estou aqui, Glória a honra e Deus. glória do Senhor, curada, fui lavada, És fiel a Jesus. aleluias. Glória a Deus. Pôs um cântico na minha boca, Glória a Deus. e pôs no meu também, irmãos. Muitos o verão, eu vi as obras do Senhor na minha vida. Eu vi o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que ainda há de fazer, porque eu dependo dele. E temerão e confiarão no Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui o Senhor, eles amam. Foi uma fase que ele passou da vida e que Deus ouviu as orações dele. A outra fase que ele passou, colocou no seu outro filho, foi Eliada. Os 3 últimos que ele teve, que o nome significa Deus sabe ou Deus conhece. Salmo 33, no versículo 13 e 14. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Aleluia. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Aleluia. O nome acima de todo Glória. nome, poderoso do céu e da terra, debaixo da terra. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Então o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe do que nós estamos passando. Que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então a gente tem que entregar nossos caminhos ao Senhor, e o mais Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer, Ele é fiel. E o outro filho se chamava Elifelete, que quer dizer Deus faz e Deus salva. O Salmo 121. Tudo se cumpre na palavra, né, irmãos? A palavra do Senhor não é julgada ao vento. Em tudo ela se cumpre. Salmo 121, a partir do versículo 3, que diz assim: Deus salva, Deus, aleluias, Ele faz. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tesquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então muitas vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo a oração. O silêncio de Deus muitas vezes nos deixa angustiado. Mas como ele diz aqui, paciência, que ele não dorme. O Senhor diz na sua palavra que ele trabalha até hoje. Então temos que aguardar as providências do Senhor. O Senhor é quem te guarda. Isso é fé. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aleluia. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Glória a Deus. Isso é promessa, irmãos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui, irmãos, como nós passamos, ele passou por muitas também. Mas em tudo o Senhor era com ele. Nós conhecemos já que ele foi salvo do leão, do urso, que ele foi salvo de Golias, porque o Senhor lutou as lutas por ele. O Senhor também o salvou da condenação eterna, o conduzindo ao arrependimento. O Salmo 51 diz muito disso. Está em 2 Samuel 12, do 1 ao 13. Então, irmãos, a gente tem que verdadeiramente, irmãos, como diz lá no Salmo 1, a gente tem que pegar a palavra do Senhor. Isso aqui é uma joia preciosa, irmãos. A gente tem que degustar, ruminar, porque a nossa alma hoje é muita informação, é muita coisa errada. Para tirar do foco a palavra do Senhor, diz que o mal pode enganar até os escolhidos. Então nós temos que estar firmado na palavra. É um privilégio que nós temos, irmãos. Amém. A gente vê vídeos, às vezes, da China, outros países que não é permitido. As pessoas, quando conseguem pegar, é uma festa, irmãos. É uma festa. E nós, muitas vezes, por facilidade, nós temos o acesso, mas não damos o valor devido à palavra. Ao não ter o valor devido à palavra, ao privilégio de podermos ter a palavra na nossa vida. Então a gente vai ouvir muita coisa ainda, eu já ouço, irmãos, mas você é crente, porque você é crente você pensa desse jeito, mas você não pode ser assim, porque não importa o que digam, não importa o que falam, porque muita gente tem emprestado a boca pro diabo de Deus. Nós temos a essência divina e nós sabemos o Deus que nós servimos. Verdade, Jesus. E aqui, Isaías 40, 28. Eu não ia ler, mas pediu para eu ler. 40, 28 diz: não sabes, não ouviste, que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Não tem como explicar, irmãos. Um Deus que se preocupa com cada um, conhece cada um pelo seu nome, conhece a voz de cada um. Muitos estão orando esta hora, mas Deus ouve cada oração de cada filho seu. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, que a gente sabe que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Amém, Jesus. E com isso, irmãos, Ele dá vigor ao cansado
e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Muitas vezes a gente está meio triturado, irmãos, porque o Senhor diz que somos carne, passaríamos por aflições, mas Ele venceu, e com Ele nós vencemos também. Eu creio. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Aqui eu vejo um jovem como inexperiente. Mas o que esperam no Senhor, não importa se é jovem quem seja, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, Jesus. Porque tudo que a gente faz do Senhor, irmãos, o nosso trabalho do Senhor não é em vão. Glória a Deus. Ele dá força, Ele dá vigor, Ele conhece as nossas limitações e Ele nos enche da tua unção quando nós a pedimos e precisamos para fazer a obra dele. Um Deus desse, um amor desse, a grandeza dele diante da nossa pequenez, irmãos, nos faz sentir aconchegados. Como ele diz, debaixo das suas asas nós estamos seguros. Isso é aconchego daquele que nos protege, daqueles que nos guardam. Então, irmãos, nós sabemos que nós servimos um Deus que nos conhece, nos ouve e nos salva. Esse é o maior prêmio. O nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Isso não tem o que pague, irmãos. Então, que nós venhamos a ter as mesmas convicções, a mesma intimidade que esse servo do Senhor teve. Mesmo diante de toda a tribulação, diante dos seus pecados, diante de tudo, o Senhor mesmo disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós não somos diferentes, porque nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós venhamos fechar os nossos ouvidos para o que o mundo diz, para o que o mundo fala, que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor tem muitos modos de falar com a gente, né, irmãos? Mas que nós nunca deixamos de ouvir a voz de Deus em toda a nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.